Primeiro elemento, eu proponho, e serei sintético em todos os elementos. O bolsonarismo representa uma tradução anacrônica da doutrina de segurança nacional para tempos democráticos. Então, a doutrina de segurança nacional no Brasil, ela tem o seu primeiro esboço em 1935, em abril de 1935, quando Getúlio Vargas promulga o que seria uma primeira lei de segurança nacional. Mas essa doutrina realmente se adensa com a Guerra Fria, por motivos óbvios. E no Brasil, em particular, ela se torna decisiva a partir de 1 de abril de 1964, com o golpe e a instalação da ditadura civil-militar. É então, durante o regime militar, que várias leis de segurança nacional são promulgadas. Em 67, revogada por uma lei menos de 2 anos depois, a lei de 1969, lei esta revogada pela lei de 1978, mais uma vez revogada pela lei de 1983, que é a lei que segue vigente até a sua revogação, que esperemos que ocorra muito em breve, e cujos artigos 26 e 27 da Lei de Segurança Nacional de 1983 são os artigos que são usados o tempo todo pelo aparelho estatal bolsonarista para perseguir os seus críticos. São 2 artigos que prevêem pena de reclusão de 1 a 4 anos para quem ofender a honra do presidente, do vice-presidente, dos presidentes da Câmara e do Senado e dos membros do Supremo Tribunal Federal. Foi esta lei também que permitiu que o juiz Alexandre de Moraes mandasse prender o deputado do Rio de Janeiro, Daniel Silveira. Mas a Lei de Segurança Nacional, que define a mentalidade bolsonarista, e eu recomendo muito que todos leiam, é a Lei de Segurança Nacional de setembro de 1969. Ela é uma Lei de Segurança Nacional que é promulgada 2 anos depois da Lei de 67, e a razão pela qual o espaço é tão pequeno entre as 2 leis é porque a Lei de Segurança Nacional de setembro de 1969 procurava adequar a doutrina de segurança nacional ao aspecto draconiano do ato institucional número 5, de dezembro de 68. Nesta lei, há a mentalidade bolsonarista inteira, não vou me deixar entusiasmado. Há uma parte considerável da mentalidade bolsonarista, a sua parte mais importante. Em primeiro lugar, não é uma lei qualquer, é uma aberração jurídica, sem precedentes e sem paralelos na jurisprudência contemporânea. Na Lei de Segurança Nacional, de 107 artigos, a palavra morte aparece 32 vezes. Em 15 artigos, prescrevia-se a pena de morte para crime político. Entre 1969 e 1978, nós vivemos num país no qual havia 15 artigos que prescreviam pena de morte para crimes políticos. E nesses artigos, a generosa pena mínima era prisão perpétua, o que não deixa de ser uma morte em vida. A Lei de Segurança Nacional de 1969 não é uma lei, é um culto à morte. Mas a morte de quem? Do outro. Mas quem é o outro? A lei o diz. Porque a lei é estruturada com base em 2 conceitos. E o segundo conceito me deu um certo trabalho de compreender a sua presença na lei. O conceito do inimigo interno, que é o subversivo, e o conceito de guerra revolucionária, que numa primeira leitura eu associei, na verdade, ao Mao Tse-tung, e a ideia da guerra popular prolongada, que é uma guerra revolucionária. Aprofundando a pesquisa, eu serei bem breve agora, e o que me deixou particularmente chocado, o conceito, na verdade, de guerra revolucionária, tal como se encontra na Lei de Segurança Nacional de 1969, é de origem francesa, porque o Estado francês, sobretudo na guerra contra a Argélia, na resistência do Estado francês para aceitar a independência da Argélia, o Estado francês criou o conceito de guerra revolucionária. E numa guerra revolucionária, o Estado francês adotou como política oficial de Estado na Argélia a tortura, a execução de adversários políticos e a ocultação de seus cadáveres. A presença de militares franceses na ditadura da Argentina é muito importante para compreender certos aspectos da ditadura argentina. Não vou mais longe agora, apenas direi
que a Lei de Segurança Nacional de 1969 tem como eixo conceitual a ideia-chave de que só me interessa o que é meu. Todo outro, tudo aquilo que não seja espelho, é subversivo, é inimigo interno e, portanto, numa guerra revolucionária, precisa ser imediatamente eliminado. É isto a Lei de Segurança Nacional de 1969. Mas por quê? Alguém está dizendo que ficou chocado. Pois é, eu fiquei chocadíssimo ao ler a lei na íntegra e comparar com as outras. Agora, isso constitui, é o primeiro passo da mentalidade bolsonarista. Isso constitui uma visão do mundo. Isto é uma Weltanschauung, em que o mundo é dividido entre o eu, os meus e todos os outros. Tudo que não seja espelho é inimigo a ser eliminado. É, portanto, uma visão do mundo binária e agônica. Primeiro elemento da mentalidade bolsonarista. Segundo elemento da mentalidade bolsonarista deriva deste primeiro. E creio que todos e todas perceberão o encadeamento lógico, embora perverso, desta mentalidade, o que assegura a ela a força interna de um sistema de crenças. O que nós estamos enfrentando hoje é um sistema de crenças, que produz uma dissonância cognitiva como o maior laboratório mundial de dissonância cognitiva. Mas isso ficará para o final. Dissonância cognitiva no sentido mesmo do Leo Festinger, mas isso retomarei no final. A visão do mundo é binária e agônica e consiste em identificar constantemente inimigos a serem eliminados. Nota de pé de página. Nesta simples frase, todo o governo Bolsonaro se desenha. Seria possível escrever uma crônica do desgoverno Jair Messias Bolsonaro, começando em Gustavo Bebiano, terminando hoje em Casimiro e Tite, porque sempre muda, e fazer uma crônica da invenção em série de inimigos a serem eliminados. Agora, se esta é a visão do mundo, falta algo. Falta uma teoria que seja capaz de permitir a identificação pronta do inimigo a ser imediatamente eliminado. Se eu conseguir ter uma teoria que identifique o inimigo, as duas pontas se atam. É o Orville.